Paz do Senhor, igreja. Amém? Tá tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Graças a Deus, né? Muito legal isso que o pastor Diego falou, porque deixa eu dizer algo para vocês, o avivamento ele é completo em nossas vidas. O avivamento ele precisa ser total. E aí quando nós falamos de avivamento total, envolve avivar um pouquinho o nosso bolso também. Amém? Nós temos que ser, não tem como eu ser avivado em algumas áreas da minha vida e outras áreas eu não ser avivado. Deus quer um avivamento total das nossas vidas. Amém? Como disse o pastor Diego aí, prepare, aperte o cinto, abra o seu coração. Estou com uma expectativa muito boa para que nós possamos aprender um pouco mais sobre avivamento. Amém? Meu coração se alegra muito, meu coração queima com esse tema avivamento, né? Às vezes nós pensamos que avivamento é somente aquelas pessoas animadas, somente aquelas pessoas que pulam, que dançam, né? Mas avivamento vai muito mais além do que isso. O avivamento vai muito mais além do que somente isso. Isso faz parte, né? É muito gostoso estar do lado de pessoas animadas. É muito bom, né? Mas isso é apenas um detalhe de uma pessoa cheia da presença do Senhor. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Samuel, capítulo 16. Põe o dedinho lá, marque lá, daqui a pouco nós vamos ler lá. Mas antes eu preciso falar algo para você. Samuel, capítulo 16, versículo 11 em diante. Só coloca o seu dedinho lá, fique marcado. Daqui a pouco nós vamos ler junto lá, tá bom? Eu coloquei o tema dessa mensagem de hoje, é um avivamento genuíno, um avivamento verdadeiro. E aí eu fui buscar, por interesse e por curiosidade, o significado da palavra avivamento. E o significado da palavra avivamento no hebraico significa manter-se vivo, preservar, manter-se vivo. Então nós podemos concluir que quando nós não estamos avivados, nós estamos morrendo, não é? Então para que nós ficamos avivados, nós precisamos se manter vivo, e para isso nós precisamos preservar, e exige algumas coisas nossas, para que nós possamos preservar essa vivência nossa, esse espírito vivo dentro de nós. Nós temos que estar sempre nos refugiando, e aí nós lembramos, eu lembrei hoje, meditando nessa palavra, eu lembrei do tripé espiritual. Eu aprendi sobre o tripé espiritual, eu aprendi no início da minha caminhada no Evangelho, sobre o tripé espiritual, que é palavra, oração e jejum. Um crente sem palavra, sem oração, sem jejum, faz assim comigo, não vai dar muito certo. Então nós precisamos de palavra, oração e jejum. E deixa eu dizer algo para você, nós nunca vivemos um tempo em que a palavra foi tão pregada por aí fora. Se você ligar uma rádio, tem gente pregando. Se você ligar o YouTube, tem gente pregando. Se você ligar a televisão, tem gente pregando. Então o problema não é a palavra você tem ouvido, você tem a palavra na sua casa, então o problema não é a palavra. Oração também, né? Nós temos vivido essa época da mídia aí, nós vemos pastores que mandam áudios de oração. Eu não gosto muito disso, mas eles mandam áudio de oração. Tem alguns grupos aí que os pastores mandam áudio de oração. Eu vou orar pela sua vida e mando um áudio lá de 10 minutos. O áudio para mim, no máximo, é 30 segundos. Eu já fico olhando para o áudio e falo, né? E aí manda áudio de oração. Mas você tem isso aí também hoje. Mas sabe uma coisa que tem nos pegado e que às vezes nós temos falhado como igreja? E aí eu me coloco nessa, é o jejum. Porque quando nós trazemos isso, jejum, soa em nosso coração que jejum é coisa do crente antigo. Jejum é coisa do crente raiz, pastor Lucas. Aqueles crentes que subiam no monte para orar, aqueles crentes que faziam campanha, pastor Diego, aqueles crentes, aquelas irmãzinhas da canela de fogo, aqueles irmãos pentecostal, eles que gostavam de jejum. Nós estamos vivendo numa outra época. Deixa eu dizer algo para você, realmente nós estamos vivendo numa outra época, realmente os tempos mudaram mesmo, e Deus tem levantado uma geração para essa época, Deus tem levantado pastores para esse momento, não é? Só que, deixa eu dizer algo, o tripé espiritual pode se passar daqui 30 anos, 40 anos, ele vai ser necessário nas nossas vidas.
ele é muito necessário, ele é essencial nas nossas vidas. Tem um grande escritor de livro, um grande pastor, ele disse algo interessante sobre o jejum. Kenneth Hagin. Conhece esse rapaz? Kenneth Hagin, ele disse assim, olha, o jejum não muda Deus. Ele é o mesmo antes, durante e depois do seu jejum. Mas jejuar mudará a nossa vida. Vai lhe ajudar a manter-se mais suscetível ao Espírito de Deus. O jejum não tornará Deus mais bondoso ou misericordioso para conosco. Ele está ligado diretamente a nós, a nossa necessidade de romper barreiras e limitações da nossa carne. O jejum deixará o nosso espírito atento, pois mortifica a carne e aflige a nossa alma. Eu achei isso muito interessante porque ele diz assim, olha, você pode jejuar o que for, isso não vai mudar Deus. Isso não vai fazer Deus mais bondoso ou mais misericordioso. O que me chama a atenção é que ele diz assim, isso vai mudar a nossa vida. Então o jejum trata-se de nós entendermos, porque é como nós tivéssemos aqui dentro de nós dois leões. O leão da carne e o leão do espírito, vivendo, querendo guerrear o tempo inteiro. E aí você pergunta assim, pastor, qual que está vencendo? Aquele que você está alimentando mais. Se você está alimentando mais o leão da carne, é ele que vai vencer. Se você está alimentando mais o leão do espírito, é ele que vai vencer. Por isso que o jejum é uma coisa essencial em nossas vidas. Se nós pararmos para analisar, nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco sobre uma pessoa, um jovem que foi avivado, Davi. E aí eu achei muito interessante no livro de, você não precisa abrir, no livro de 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Deus, uns versículos antes, Deus tinha dito assim para Davi, Davi, devido a esse erro que você teve, devido a esse assassinato que você cometeu, que ele matou Urias, devido a essa traição que você fez com Urias, o primeiro filho que você tiver com Betseba vai morrer. Deus já tinha dito isso para ele. E aí Betseba fica grávida, e nasce a criança, e aí a criança adoece. E aí o que é interessante, que a Bíblia diz assim, que Davi então entrou em um jejum. E aí eu fiquei pensando, mas por que ele entrou num jejum, se ele já sabia que aquela criança ia morrer? É porque ele já tinha entendido que o jejum não era para mudar Deus, mudar o coração de Deus, mas era para preparar o seu espírito para aquela situação. E é isso que nós precisamos entender. Eu só estou fazendo um paralelo para nós entrarmos na mensagem, mas às vezes na nossa caminhada, e eu já fiz isso, eu vou trocar de carro, então eu vou jejuar para Deus. Não, jejum não é para isso. Jejum é para fortalecer o meu espírito, jejum é para fortalecer o seu espírito, para que nós possamos estar mais ligados ao céu, estar tendo um discernimento melhor com as coisas do céu, para que no dia que nós precisarmos, nós estarmos bem, para que o nosso leão espiritual vença todo dia. O jejum não foi para ganhar o coração do Senhor, para mudar de ideia de não matar o seu filho, não. O jejum foi para preparar o seu espírito para aquela notícia. Há uma outra situação, em que às vezes nós não sabemos quando vai acontecer, em que Jesus diz assim para os seus discípulos, os discípulos chegam diante de Jesus, totalmente desanimados, dizendo assim, Senhor, nós encontramos com um demônio, uma pessoa possuída de demônio, e aí nós oramos, e não saiu, Senhor. Aí Jesus disse assim, olha, há situações que é somente através do jejum. Está no livro de Mateus capítulo 17, versículo 21. Ele diz assim, olha, isso aí é uma casta de demônio, que só vai sair através da oração e do seu jejum. Então nós podemos concluir, temos que concluir, que a oração, a palavra e o jejum é essencial para a nossa caminhada na vida cristã. É essencial. E se nós queremos buscar esse avivamento, se nós queremos e lutamos por esse avivamento, nós precisamos ter esse tripé espiritual funcionando em nossas vidas.
senão não vai, senão nós vamos viver de culto em culto. Pastor Christian falou domingo aqui, de eventos e eventos, porque vai ser um culto extraordinário, glória a Deus por isso, mas aí na semana seguinte, nós vamos deparar com situações difíceis, e nós vamos falhar. Amém? Nós não fomos chamados para viver de culto em culto, amém? Nós somos chamados para viver como filhos e filhos avivados na presença do Senhor, amém? Crente avivado muda uma história, muda uma geração, muda uma cidade, muda um país. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Primeiro, ter o tripé espiritual firme: jejum, palavra e oração. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ler o texto base. Amém? 1 Samuel capítulo 16, versículo 11 ao versículo 13. Versículo 11 diz assim: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse ainda: falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos na roda da mesa, até que ele venha e chegue aqui. Versículo 12: então mandou buscar ele e o trouxe, e era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Deixa eu repetir. Desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. Mas nós cremos, Senhor, meu Deus, que essa noite será uma noite extraordinária em nossas vidas, Pai. Nós estamos aqui cultuando ao Senhor, falando ao Senhor, louvando ao Senhor sobre avivamento, Senhor. Então por isso nós clamamos a presença do Espírito Santo do Senhor, para que essa noite, Pai, o Senhor traga um avivamento genuíno em nossas vidas. Que o Senhor traga um avivamento, Senhor, meu Deus, aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós pedimos, é o que nós clamamos ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O contexto desses versículos, Deus já tinha se cansado de Saul. Deus já tinha tirado a mão da vida de Saul, ao ponto de dizer assim para o profeta: ei, até quando você terá dó de Saul? Deixa Saul comigo. Agora você vai ungir uma outra pessoa a rei de Israel. E aí ele manda então e dá uma direção para o profeta: você vai até a casa de Jessé, e você vai chegar lá, vai ter um dos filhos de Jessé, e eu vou te mostrar quem é. E aí é esses versículos que nós lemos. Ele chega naquele local, Davi não estava, e aí ele começa a tomar as suas conclusões humanas. Ele vê um dos irmãos, ele pensa que é aquele. Aí tem aquele versículo muito conhecido em que Deus diz assim para o profeta, diz assim: ei, vocês medem com aquilo que vocês veem com os seus olhos, mas eu olho para dentro do coração. Então não é esse, é outro. Aí ele começa a fazer um questionamento para Jessé: existe mais filhos? Tem mais irmãos? Será que Deus se enganou? Não, tinha mais um que estava onde? Apacentando ovelhas. Estava trabalhando. Aí a Bíblia nos diz que então Deus, que o profeta pede para o pai então mandar chamar. E aí manda chamar, e ele diz assim: olha, ninguém vai se assentar à mesa. Ninguém vai ser abençoado, ninguém vai se alimentar enquanto aquele que eu mandei chamar chegar. E aí a Bíblia mostra então que Davi chega, e então ele ora na vida de Davi, unge. Mas esse versículo, no final do versículo diz assim: e o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. O avivamento chegou na vida de Davi. Amém? Davi nem sabia, mas o avivamento tinha chegado na vida de Davi.
E eu tenho a certeza no meu coração que daquele dia em diante Davi não era o mesmo Davi. A vida de Davi mudou. Nós cantamos aqui porque um avivamento verdadeiro, ele começa de dentro para fora. Às vezes ainda nós nem se tocamos ou percebemos ainda, mas o avivamento começa de dentro para fora, começa a queimar o seu coração. Sabe aquela situação em que você vê um momento, vê uma situação, vê algo relacionado com o Evangelho, vê algo relacionado com o reino, e aí que o seu coração queima, e você não está entendendo o que está acontecendo, mas seu coração parece que começa a disparar, a bater mais forte. É o avivamento que está chegando de dentro para fora, e ele vai gerar nas nossas vidas uma mudança. Não tem como nós sermos as mesmas pessoas. No dia que nós somos avivados, não tem como você voltar mais, ser a mesma pessoa. Se eu não me engano, foi domingo que nós cantamos uma canção aqui, que diz assim que quem já pisou no Santo dos Santos, não é? Como continua, pastor? Em outro lugar não sabe viver. Sabe o que é isso? A canção está dizendo assim, olha, quem já experimentou a presença do Senhor, você pode até querer viver longe do Senhor, mas você não vai conseguir mais. Nós vamos viver frustrados, porque o dia em que nós erguemos a nossa mãozinha, aceitamos ao Senhor como nosso único e suficiente Salvador, e que o Espírito Santo entrou dentro da nossa vida, a semente entrou, talvez o avivamento ainda não explodiu, porque nós não entendemos, mas está dentro de você. Mas você teve experiências com o Senhor, você teve, revelações do Senhor para a tua vida, e aí talvez por alguma situação, por alguma frustração, nós se afastamos da presença do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, você nunca mais vai viver feliz. Como isso, pastor? Deus quer que eu fique triste? Não, é que Deus não quer que você viva longe da presença dEle. E aí nós não tem jeito, nós vamos viver frustrados, enquanto nós não voltarmos para aquilo que Deus nos chamou para nós vivermos. E nós vamos começar a entender isso com esse avivamento. Deixa eu dizer algo para você, quando nós entendemos o avivamento ele vai mudar as nossas prioridades. Vai mudar. Não é que vai deixar as coisas, entre aspas, secundárias, vai deixar de ser importante, não. Mas ela vai mudar de prioridade na sua vida. Quando a palavra diz assim, busque primeiro as coisas que são do alto, e as demais coisas eu vos acrescentarei. Mudança de prioridade na nossa vida. Nós precisamos entender isso. O avivamento vai trazer uma mudança de prioridade na nossa vida. O verdadeiro avivamento vai trazer uma fome e uma sede da palavra do Senhor. Há uma profecia para o livro de Joel que diz assim, haverá um tempo em que as pessoas terão fome e sede da palavra do Senhor, não é de comida, é da palavra. O avivamento tem que fazer isso dentro de mim, dentro de nós. Por isso que o avivamento não está ligado em apenas gritar, pular, dançar, não. O avivamento está ligado nessas mudanças. Mudança de prioridade, fome, sede da palavra do Senhor. O avivamento vai trazer dentro de nós uma paz interior. O circo está pegando fogo em sua volta, mas você vai estar centrado no Senhor. Isso é característica de pessoas avivadas. Não estou dizendo que você não vai dar atenção, que você não, você vai entender, você vai orar, você vai clamar ao Senhor por aquela situação, mas aquilo não vai tirar a tua paz, que excede todo o nosso entendimento, que é a paz do céu para nossas vidas. Isso é característica de pessoas avivadas. Eu vi um grande homem de Deus falar assim, algo que mexeu comigo. Deixa eu dizer algo para você, preste atenção. Nem todos que pulam, que dançam, que falam em língua estranha, que sapateiam, são avivados. Sabia disso? Nem todos que fazem barulho são avivados. Mas todos que são avivados têm um amor genuíno e contagiante pela presença do Senhor. É gostoso você ficar do lado daquela pessoa que é avivada.
Você chega num culto, você chega num ambiente em que aquela pessoa avivada, você quer ficar perto, que aquilo te contagia, você quer ficar perto. Você começa a perceber, epa, essa pessoa é diferente. Característica de pessoa avivada. Característica de pessoa cheia da presença do Senhor. Pessoa que tem uma vida dentro dele, que não quer parar, que não quer parar. Nós precisamos buscar isso no Senhor. É lógico que tem pessoas que têm personalidades diferentes uma da outra. É lógico que tem pessoas que é mais agitada um pouquinho do que a outra. Eu não estou dizendo que todos aqui têm que pular, dançar. Não é isso. Mas nós precisamos entender que o crente avivado, ele tem algumas características diferentes. Eu tenho falado isso com a Adriana direto, como é bom você estar perto de pessoas que são animadas. Pessoas que você fala, vamos fazer tal coisa, vamos embora, não é? Vamos a pé ali para Campo Grande, vamos embora. Então você vai indo, que eu já vou indo. Há pessoas que estão animadas, que estão na presença do Senhor, porque pessoas que são avivadas têm essa característica. Ei, vai ter um iPray 10 horas da noite, vamos embora, vamos orar. Vai ter uma campanha, o pastor lançou um jejum de 24 horas, vamos embora, estamos nessa. Característica de pessoa avivada. Essa semana eu tive uma experiência, nem estava isso no script, deixa eu dizer algo para vocês. Quem se envolve com as coisas do Senhor, o Senhor se envolve com as suas coisas. Nós estamos vivendo um mês, até agora, talvez o pior mês de movimento, pastor Diego, na empresa, até agora, no mês do ano. Aí começa, você começa a ficar meio... A gente que trabalha com variações de comissão, essas coisas, começa a ficar meio preocupado. Mas o que Deus fez no começo dessa semana na minha vida é algo extraordinário. Chama-se milagre. Até o proprietário da empresa não está acreditando, dizendo assim, mas não está vendendo nada. Mas olha, deixa eu dizer algo para vocês. O meu salário, que foi do mês passado, que foi um mês extraordinário, esse mês já está garantido. Numa pessoa que veio de fora, que caiu no nosso, que ligou para mim, você pode fazer isso? Posso fazer, faz o financiamento, faço o financiamento, e nem o carro da loja era. Vai me dizer se isso não é coisa de Deus? E aí se nós olharmos para as nossas, para as nossas limitações, cansa, lógico que cansa. Nós estamos vindo de uma caminhada aí, passamos pelo jantar do Dia dos Namorados, ontem terminamos uma turma do Casados para Sempre, já estou sonhando na próxima turma, já estamos sonhando na noite da formatura, e vamos embora, porque é assim que funcionam as coisas do Senhor. Mas deixa, está muito frio, vamos mais para frente. Eu não vou para o culto não, porque está muito frio. Vamos embora. Talvez esse seja... Não vou dizer o de vocês, vou dizer o meu, tá? Senão vocês vão ficar chateados. Talvez esse seja o meu último culto, eu não sei. Não é? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Por isso que nós temos que ter esse sentimento no nosso coração. Vir para o culto como se fosse o nosso último culto. Já a pessoa chegar lá no céu e Deus falar assim, você não foi no culto ontem, hein? Mas Senhor, eu não sabia que era me vir hoje para cá. Irmão, características de pessoas avivadas. Exige posicionamento nosso. Amém? Então, o primeiro tópico, o avivamento, ele tem que trazer no nosso coração uma indignação. 1 Samuel capítulo 17, versículo 26, deixa eu correr. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo, que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Davi tinha chegado naquele momento em que Golias estava afrontando o exército do Deus vivo.
Não tinha nada a ver com a história, só tinha pegado uma comida para levar para os irmãos. Mas Davi era uma pessoa que já tinha sido avivada, já tinha sido apoderado pela presença e pelo Espírito do Senhor. Quando ele chega diante daquela situação, ele trouxe uma indignação no seu coração, ele disse: isso não, ei, vocês podem fazer o que for, mas o meu Deus, ninguém vai afrontar. Essa indignação nós temos que ter dentro do nosso coração, uma indignação contra o pecado, uma indignação contra aquilo que não provém do céu. Nós temos que trazer essa indignação, e às vezes, deixa eu dizer algo para você, talvez é uma forma passiva, mas talvez é uma forma ativa. Nós temos concordado com o mundo, talvez para não fazer confusão, talvez para não criar um desconforto. Ei, deixa eu dizer algo para você, quem é avivado é posicionado na presença do Senhor, ele tem essa indignação contra o pecado, contra a afronta do Senhor. Davi chega e vê aquela afronta, e ele diz: ei, o que está acontecendo aqui? E aí eu acho que ele usa uma coisa que mexe comigo. Ele diz assim: olha, quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor? A preocupação dele não é nem estar afrontando os homens, é estar afrontando o Senhor. E quando ele está dizendo incircunciso, ele está dizendo assim: ó, quem é essa criatura que não é filho do Senhor? E às vezes nós concordamos com os incircuncisos que nós encontramos na nossa caminhada. Lucas capítulo 9, versículo 26. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem igualmente se envergonhará dele, quando voltar em sua glória e sob as honrarias do Pai e dos santos anjos. Vocês já pensaram o que é isso? Deus está dizendo assim: olha, se você se envergonhar, cuidado, porque eu posso se envergonhar de você também. 1 João capítulo 2, versículos 15. Não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, e o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecem para sempre. Lembra da historinha de quem é avivado muda a sua prioridade? Então nós precisamos começar a mudar a nossa prioridade. Primeiro as coisas do alto, primeiro as coisas do Senhor, que é essa que vai nos fazer permanecer para sempre. A vida é muito rápida, passa muito rápido. A Bíblia nos dá uma média de vida aí de 80 anos, 70 anos. E quando nós piscamos o olho, nós chegamos. Passa muito rápido. Se você olhar para trás, esses dias você estava solteiro, hoje está casado, está com filho, hoje já sou até avô. Novo, mas sou. Porque passa muito rápido. Não é? Quando nós começamos, ontem, esses dias foi domingo, teve o culto, aí começa a semana, quando você vê, já está outro culto de novo, já foi uma semana, já foi um mês, nós já estamos no meio do ano, gente. Está passando muito rápido as coisas. Então não dá mais para aquela frase, eu não sei se vocês têm ouvido, eu já ouvi muito dessa frase assim: deixa eu curtir um pouquinho mais a vida, aí lá na frente eu vou para a igreja, aí eu vou me envolver com o Senhor. Que curtir vida é essa? Não é? É uma vida de escravidão, é uma vida que você fica escravo do pecado, escravo na mão de Satanás, e nós queremos curtir. Que curtir? Curtir é você estar aqui na presença do Senhor, curtir é você estar aqui sendo avivado, isso é curtir Deus. Nós temos que ter essa indignação com o pecado, amém? Segunda característica, o verdadeiro avivamento vai trazer para nós experiências no secreto. Quando Davi se coloca para lutar, eu vou correr um pouquinho por causa do meu tempo. Quando Davi se coloca então diante da situação e diz assim: olha, pode deixar, meu rei, não aflige o seu coração, eu vou lá, eu vou enfrentar esse incircunciso. Aí o rei olha para Davi e ele vê o externo, ele vê um moço novo, não é? Fraquinho, até bonitinho, mas ruivinho, fraquinho.
E aí ele diz assim para Davi: ei, Davi, deixa eu dizer algo para você, moço. Vem aqui. Você viu o tamanho daquele que está afrontando, daquele soldado? Você não vai aguentar. Deixa quieto esse negócio. Lembra que eu falei de você andar com pessoas avivadas? Pessoas avivadas são animadas e positivas. Amém? Se esse rei fosse avivado, ele ia dizer para Davi: Davi, vai nessa tua força, né? Mas ele, em vez de ele animar Davi, ele desanimou. E aí, em vez de ele entender que Davi estava se colocando para enfrentar ele, não, ele começou a colocar os defeitos de Davi. Ele disse: Davi, você não vai conseguir, para com isso. E eu não quero entrar nesse mérito dele ter emprestado a armadura, não vamos entrar nisso. Mas aí ele diz assim, mas aí algo nos chama a atenção, que Davi diz assim para ele: não, meu rei, deixa eu dizer algo para você. Uma vez eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, chegou um leão e chegou um urso, duas situações, um leão e um urso. E aí ele diz assim: e eu tirei a ovelha da boca deles, eu salvei a minha ovelha do urso e do leão. Sabe o que ele estava dizendo? Na conjectura, para nós descodificar e entender, o que vai trazer experiência para a nossa vida é o secreto. Quando Davi tirou do leão, tirou do urso, ninguém estava vendo. Sabe o que vai te livrar e o que vai te salvar de muitas situações da sua vida? É o secreto no teu quarto. É o secreto nas madrugadas. É isso que vai te trazer experiência. É isso que vai te trazer um avivamento com experiências extraordinárias nas nossas vidas. Para quando nós precisarmos, você já dizer assim: pode deixar que eu sei. Eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei as experiências que eu tenho com Ele. Eu sei as madrugadas que eu busquei a Ele. Quando Ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta e em secreto me busca. E em secreto eu vou te abençoar. Lembra da historinha do avivamento? Não, você não precisa ficar se mostrando para todo mundo. Tem muita gente avivado que anda no secreto. Tem muito filho que está na presença do Senhor, porque tem um pai, tem uma mãe no secreto, buscando a Deus para que sustente esse filho. Tem muita igreja que é sustentada por pessoas que estão no secreto, buscando e orando pelaquela igreja. Mas no secreto ninguém está me vendo, pastor. No secreto eu vou falar em línguas estranhas e ninguém vai me ver. Ninguém vai falar assim: nossa, o pastor fala que bonito. Ninguém vai dizer: é isso mesmo, porque é no secreto que Deus vai nos abençoar. É no secreto que nós vamos ter experiências com o Senhor. Você já pensou se Davi, quando no secreto tivesse deixado o leão, deixado o urso matar as ovelhas? Agora ele provavelmente não ia enfrentar Golias, porque ele não tinha experiência nenhuma. Quantos tem chamado? Aí, você, principalmente, né? Quem está chegando: eu quero ser missionário. Para onde você quer ir? Eu quero ir para a África. Então começa a evangelizar seu vizinho. Não, meu vizinho não dá, porque ele veio gritando, ele veio fazendo coisa errada. Queremos as coisas grandes, mas as pequenas não queremos. Queremos os Golias, mas não queremos enfrentar os leões e os ursos que ninguém está vendo. O verdadeiro avivado, ele busca o Senhor no secreto. Ele entende que ele precisa ter experiências com o Senhor no secreto. Amém? Terceira característica de uma pessoa avivada: ele tem uma convicção de quem ele é em Deus. Ele tem uma convicção de quem é Deus na vida dele. Quando Davi se coloca então e vai enfrentar Golias, a primeira coisa que Golias faz, Golias tenta amedrontar ele nas palavras, dizendo assim para ele: ei, quem é você, rapaz? Você está achando que eu sou algum cão?
para você vir com pedra para cima de mim. Olha, é como se, eu vou conjecturar, tá? É como se Golias estivesse dizendo assim para Davi: Davi, pelo amor de Deus, Davi, olha o seu tamanho. Você não aguenta segurar nem a minha espada. Você não aguenta segurar nem o meu escudo. E não era mentira não, ele não aguentava mesmo. Quando Saul pega a armadura de Saul, que era menor que Golias, e dá para Davi, Davi não consegue nem andar com a armadura de Saul. E aí então Golias diz assim para ele: ei Davi, para rapaz. Mas Davi sabia quem ele era em Deus. E ele diz assim: você pode vir para cima de mim, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia que um dia lá atrás, ele tinha sido apoderado com a presença do Senhor, com o Espírito do Senhor. Ele sabia que lá atrás, ele tinha sido ungido com o Espírito do Senhor, como a Bíblia diz que ele foi apoderado com o Espírito do Senhor. Deixa eu dizer algo para você, não foi qualquer coisinha não, foi o Deus que separou ele e chamou ele para uma grande obra. E às vezes nós estamos se comportando dessa forma. Deus nos chama, Deus nos capacita, mas meu Deus, mas eu não consigo, mas eu não posso. Quem sou eu? Eu não vou conseguir. Eu não vou dar, não tem jeito. Deixa eu dizer algo para você, é isso mesmo, nós não vamos conseguir, nós temos as nossas limitações, mas quando nós entendemos que é o Senhor, através de nós, você vai vencer e romper as barreiras que você precisa vencer. Isso é característica de pessoa avivada. Porque se nós formos por nós mesmos, nós não vamos conseguir mesmo. Davi sabia que se ele fosse por ele mesmo, ele não ia conseguir vencer Golias. Mas ele disse assim: olha, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Segundo Timóteo capítulo 12 diz assim: olha, por esta causa eu também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar, e eu lhe confiarei até aquele dia. Eu sei em quem tenho crido. Nós precisamos saber em quem nós temos crido. Nós vamos enfrentar lutas, nós vamos enfrentar dificuldades, nós vamos enfrentar situações que nós não estamos esperando. Lembra aqui quando o pastor Cristo disse domingo assim: olha, qual que é o papel do Espírito Santo? O papel do Espírito Santo é de nos lembrar daquilo que nós estudamos na palavra do Senhor. É um dos papéis dele, lembra? E aí nós dizemos assim: mas eu não vou ler a Bíblia, sabe por quê? Porque eu tenho uma dificuldade de guardar as coisas. Aí quando eu for precisar usar, quando eu for precisar falar para alguém, eu não vou lembrar o endereço, porque eu tenho essa dificuldade. E aí nós queremos que o Espírito Santo nos lembre de algo que nós não lemos. Ei, meu santo, deixa eu dizer, o nosso papel é ler. Deixa que Ele vai nos lembrar. Se você não lembrar do endereço, não tem problema. Faz que nem eu. Quando eu não lembro do endereço, eu digo assim: irmão, está na Bíblia. Eu sei que está na Bíblia. E está ali mesmo. Aí se me enfrentar, eu pego o Google e acho o versículo rapidinho. Mas que está ali, está. Mas aí nós não queremos fazer o nosso papel. Nós não queremos ler, nós não queremos jejuar, nós não queremos orar. E aí queremos que o Espírito Santo intercede por nós. Ei, Espírito Santo, me ajuda, pelo amor de Deus, faça a sua parte, filho. Ei, Senhor, esse mês é o mês do avivamento, aviva minha alma, Senhor. Então vem para o culto para ser avivado, filho. Entra no secreto, busca o Senhor para ser avivado, filho. Creia no seu chamado, creia na sua vocação, creia em que Deus pode fazer através da sua vida. E Deus faz. O que está faltando na nossa geração é crentes com ousadia. Ousadia para pregar a palavra, ousadia para profetizar a palavra, ousadia para declarar a cura. Uma vez eu fui orar com uma pessoa, Emerson, ministro de louvor, Emerson.
Acabou o culto, nós estávamos ali conversando, e aí ele veio, estou com uma gripe, pastor, uma gripe, e dá a sua mão aqui, filho, nós vamos orar agora. Ele falou, não adianta não, pastor, é 7 dias, aí passa o sintoma. Eu falei, então você fica com 7 dias. Não cremos. Gostamos de contar milagres de outros lugares, de livros que nós lemos, se o Deus que fez aquele milagre é o mesmo Deus que está aqui. O mesmo Deus que curou surdo, que curou cego, que curou dor de cabeça, é o mesmo Deus hoje. Mas Ele precisa de crentes avivados que acreditam e profetizam a palavra do Senhor. É muito simples, filho, abra a sua boca e profetiza. Ah, mas isso aí eu vou deixar para os pastores. Pastor Diego, vou deixar para o pastor Lucas, né? Isso aí não é para mim, é para você sim. É para nós. É para crente avivado. É para crente que crê e acredita que Deus pode mudar uma geração. Amém? Você acredita? Esse amém não me convenceu. Você acredita que você pode mudar uma geração? Amém? Sabe por quê? Porque não é você que vai mudar, não é nós que vamos mudar. É Deus que vai mudar através da nossa vida. Amém? Quando nós entendemos esse processo, as coisas vão acontecer. Quando nós entendemos essa direção do céu, as coisas vão acontecer. Mas é que a nossa mente é muito limitada. Nós batemos o olho em nós. E aí começamos a achar que, eu não consigo, eu não posso, eu não sei. Essa história, gente, pensa numa pessoa que sofreu para entender esse negócio de Deus falar comigo. Porque eu ia para o culto, e eu não sei se vocês já passaram por isso. Aí quando eu via os pregadores, pastor Diego, ou os ministros de louvor falando assim, porque Deus está falando nessa noite e tal. Eu ficava assim, meu Deus, eu não estou escutando nada. Eu não estou escutando nada, porque na minha cabeça, Deus ia vir falar, ei, pastor Diego, vai lá e ora com o Emercinho. A minha cabeça era dessa forma, ei, pastor Lucas, vai ali e fala para o Edilson, ei, porque nós colocamos Deus muito longe de nós, por isso que nós achamos que é desse jeito. Quando nós entendemos que Deus está pertinho de nós, e quer agir através de nós, você começa a conhecer o coração do céu, e aí você começa a ter discernimento e entender o que é de Deus para a sua vida, o que Deus colocou no seu coração, o que Deus colocou para você falar para um, o que você fazer por outro, o que você abençoar a vida de outro, o que você fazer pela sua vida, porque você está entendendo que Deus está aqui. Não é um Deus longe, é um Deus de perto. Amém? E esse Deus de perto é o que vai trazer o avivamento para as nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Deixa eu dizer algo para você. O Marcinho vai vir aqui, nós vamos cantar uma canção. Nós temos um tempo ainda. E eu queria convidar você a abrir o seu coração. Sabe, e agora é o momento seu e Deus. Eu não sei se você está do lado do seu esposo, do lado da sua esposa, de um amigo, de uma amiga, não importa. O importa é que é você e Deus. Abra o seu coração, crie uma expectativa no seu coração. Talvez Deus está acendendo a chama do seu chamado de novo. Talvez Deus nessa noite, eu não sei o que é, eu sei que eu tenho buscado ao Senhor e eu tenho clamado ao Senhor, Senhor, aviva a minha alma, aviva o meu espírito, Senhor, aviva, Senhor. Eu quero ter esse avivamento genuíno, Senhor. Eu quero poder, Senhor, meu Deus, entender mais do Senhor, entender mais as coisas do céu, Senhor. Eu quero, Senhor, poder ter essa convicção de mudar as prioridades da minha vida, Senhor. Porque isso é o que importa. Porque é isso que vai fazer a diferença nas nossas vidas. Quer ganhar a sua família, quer ganhar os seus parentes, quer ganhar aquele amigo seu. Ei, começa por você esse avivamento.
Começa por você esse avivamento. Nós vamos cantar uma canção aqui, o Emercinho vai cantar uma canção aqui, nós vamos orar. E você vai orar aí, não fica pensando atenção da minha oração para alcançar você, não. Você vai orar aí, você vai buscar o Senhor aí. Nós vamos buscar ao Senhor e clamar por um avivamento em nossas vidas. Clamar por um avivamento dentro dos nossos lares. Clamar por um avivamento na rua da nossa casa. Clamar por um avivamento no bairro em que nós moramos. Clamar por um avivamento no emprego em que nós estamos. Clamar por um avivamento na sala de aula que talvez você estude. Clamar por um avivamento no ambiente que você frequenta. Mas esse avivamento vai começar pela sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Não fica olhando para as dificuldades ou para as limitações. Ah, pastor, mas lá em casa é muito difícil o avivamento chegar. Deixa eu dizer algo para você. Não importa a situação da sua casa. Não importa a situação da sua família. Não importa a situação que você esteja vivendo. Porque é Deus que dá o avivamento. O nosso papel essa noite aqui é crermos e buscarmos a Ele. É crermos e clamarmos a Ele o avivamento. Eu te amo.